primeiras empresas de saúde privada surgiram no Brasil ainda na década de 60 para atender inicialmente aos trabalhadores do ABC Paulista. Hoje, esse é um mercado que atende a cerca de 62 milhões de pessoas no Brasil e movimenta uma receita de mais de 84 bilhões de reais. São quase 1.500 empresas de saúde suplementar que atendem a quase 30% da população. Para atender a esses consumidores, os planos de saúde precisam administrar uma demanda de serviços, pagamentos de honorários médicos e tratamentos oferecidos com qualidade e, de preferência, sem deixar que isso pese no bolso desse consumidor. Uma matemática que quase sempre gera polêmica e muitas vezes questionamentos junto à Agência Nacional de Saúde, que regula a saúde suplementar, ou mesmo na Justiça. Hoje nós vamos conversar sobre planos de saúde e o sistema de saúde brasileiro com Maria Alícia Domingues Ugá, doutora em saúde coletiva e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Alícia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro recapitulando um pouquinho dessa história que eu comecei o programa contando, é isso mesmo, anos 60, ABC Paulista, como é que surgem os planos de saúde no Brasil? Surgem dessa maneira, porém eles têm uma expansão muito acentuada nos anos 70, inicialmente, sob a égide do regime militar, quando o Estado passa a fomentar a expansão dos planos privados de saúde, quando ele permite aos empresários contratarem planos privados de saúde, e em troca disso não ter que pagar o fator saúde e a previdência social daquele momento, né? Então isso constituiu de fato um estímulo enorme para a expansão desse segmento da saúde suplementar. Nos anos 80 eles continuam crescendo e nos 90 eles têm um novo aumento, né? Com o maior protagonismo das empresas multinacionais e do setor financeiro, né, que passa a operar envolver esses dois mercados, né, e acho que fortalece assim. Então, e me parece também que há um boom aí de aquisição de planos de saúde pela classe média nesse período, não? Na verdade, as pessoas que têm planos privados de saúde estão no mundo do trabalho na sua maior parte. Por quê? Porque mais de 70% dos planos vendidos são planos coletivos, ou seja, comprados pelas empresas para os seus funcionários. Então, a decisão individual de adquirir um plano de saúde é feita por apenas 22% aproximadamente das pessoas que possuem planos de saúde. Ou seja, a maior parte tem plano através da empresa onde trabalha, que o compra como um salário indireto para seus funcionários. Agora, Alícia, por que tanta gente adquire um plano de saúde? A pergunta ela é um tanto capciosa mesmo. Por que tanta gente adquire um plano de saúde num país que tem o SUS? Ou seja, o SUS é um sistema de saúde pública que não é comum, não existe em todos os países, mesmo com todas as suas falhas, é uma vitória, né? E ainda assim essa população migra ou complementa a sua saúde, os tratamentos de saúde através da saúde suplementar. Por quê? Onde é que o SUS falha para que isso aconteça? Eu acho que, em primeiro lugar, bom, quando surgem os planos de saúde, o sistema público era muito precário, né? Nos anos 60, 70. Mas eu acho que muito para além disso, eu acho que é um traço cultural na nossa sociedade, o traço da diferenciação. Né? Nós somos uma sociedade diferenciada desde a colônia, né? Já fomos escravocratas, enfim. O indivíduo, o que eu percebo é que o indivíduo valoriza ser diferente do outro, em detrimento de sociedades nas quais vigora o estado de bem-estar social, em que o valor social fundamental é o da igualdade, né? O nosso não, ainda não. Ainda o nosso, penso eu, que é a diferenciação, o valor fundamental que domina a nossa sociedade. Então, a posse de um plano privado de saúde é visto como uma coisa... Status.
De status, e tem todo o mito, né, que se criou, um mito que decorre de uma verdade dos anos 60, que era que o sistema público funcionava muito mal, né? Mas hoje, quer dizer, hoje, na verdade, quando nós criamos o SUS, que foi pensado com inspiração no Sistema Nacional de Saúde inglês, ou seja, um sistema para todos, e com acesso a todo tipo de serviços, acesso gratuito, né? Quer dizer, a Constituição de 88 institui esse sistema universal e integral, ou seja, para todos e para todo tipo de serviço que for necessário, quando, na verdade, já existia um setor privado muito importante no Brasil, que é esse aqui você se referiu, né? E, portanto, quer dizer, para nós, o setor privado de plano de saúde oferece uma cobertura duplicada. E essa, digamos, essa promiscuidade que existe entre o uso de serviços SUS por pessoas que têm planos e ao mesmo tempo, a contratação pelo SUS de serviços privados, de hospitais privados, é ainda muito importante, porque nós nascemos com uma base, que eu digo, o SUS nasceu com uma base, quando já existia uma oferta de serviços hospitalares privada importantíssima, tanto é assim que até hoje quase 70% das internações SUS são efetuadas por hospitais privados, né? E no que diz respeito aos planos de saúde, que é o nosso tema de hoje, já existia um setor forte da saúde suplementar, ou seja, esse dos planos privados de saúde, quando o SUS foi criado em 88. Né? Nós convivemos com essa realidade. Nós montamos um sistema que gostaria de ser o Sistema Nacional de Saúde inglês, né? Mas, na verdade, esse sistema vem sobreposto a uma realidade anterior. Ele não interrompe uma realidade anterior. Não né? interrompe. Agora, vamos dizer, década de 60 e a regulamentação nesse período até o surgimento da ANS, como é que ficava? Porque a ANS é do ano 2000, ela surge como agência reguladora, de fato, no ano 2000, né? Nesse período aí de 40 anos, o que regulamentava esses planos e o que muda com o surgimento da ANS? Quem regulamentava os planos era a SUSEP, que cuida de seguros. E, portanto, o que ela regulamentava eram fundamentalmente os aspectos financeiros, né? Da solvência dos planos e das empresas. A SUSEP, até aquele então, não se preocupava com a qualidade assistencial, por exemplo. A qualidade da assistência brindada pelas operadoras de planos de saúde. Ela se preocupava com a saúde financeira dessas empresas que vendiam planos de saúde. Então, no tocante ao consumidor, provavelmente, no máximo, falava em reajustes e questões assim? Isso, mas não só. Ela se preocupava com a saúde. Quando eu digo saúde financeira, me refiro ao fato de a empresa ter condições para operar nesse mercado e também as condições para essa mesma empresa poder sair do mercado, ou seja, cumprir com certos compromissos pré-assumidos nos contratos, etc. A SUSEP só cuidava disso. Então, quando entra a ANS, ela passa a se preocupar com outros aspectos, como, por exemplo, a cobertura assistencial. Mais à frente, passa a introduzir elementos da qualidade assistencial. Quando inicia a ANS. E agora... Quando inicia a ANS, ela passa a se preocupar na definição de uma cesta mínima de serviços a serem obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde. Uma cesta mínima, quando eu digo mínima, não digo que seja pequena, ela é bastante abrangente. Cada vez mais até, né? Agora eu te pergunto o seguinte, Alícia, há uma queda na qualidade do atendimento desses planos de saúde ou há um aumento na exigência desse consumidor? Porque hoje a gente percebe que as reclamações, inclusive, são muito semelhantes às que a gente tem no SUS. Consultórios superlotados, consultas cada vez mais rápidas, baixa qualidade nesse atendimento, demora para uma marcação de um exame. Onde é que começa isso? É impressão minha ou, de fato, os planos de saúde estão cada vez mais
vulgares, vamos chamar dessa forma, no seu atendimento, na sua prestação de serviços? Bom, eu te diria primeiro que há uma diferenciação grande entre um plano e outro, né? Existem planos que custam, sei lá, R$ 50. Então, é evidente que esses planos, que são planos fundamentalmente ambulatoriais, não vão oferecer uma cobertura de serviços com qualidade, né? Eles trabalham com uma rede de prestadores de menor qualidade, etc. E tem outros planos de valor altíssimo que provavelmente oferecem uma cobertura maior. Mas eu não tenho informação precisa para te dar. A informação mais precisa que eu tenho para te dar é, por exemplo, quantos tempos de espera, que é um elemento da qualidade, né? Do acesso, fundamentalmente. Os tempos de espera nos planos de saúde estão aproximadamente os mesmos, ou mais, né? Saiu uma reportagem no jornal que mostrava que os tempos de espera nas emergências dos hospitais da rede de hospitais privados que atuam para os planos de saúde era maior, muitas vezes, do que o tempo de espera na emergência de hospitais públicos. E né? Os profissionais do SUS são os mais qualificados possíveis também, né? Também. Grandes médicos no SUS. Então... Mas, além disso, isso foi uma coisa que eu li, existe um trabalho feito por uma ex-aluna da Escola Nacional de Saúde Pública, que mostra que analisou as queixas feitas à ANS por pessoas que são clientes de operadoras de plano de saúde. E o que ela mostra é que o tempo de espera é um elemento importantíssimo. Quer dizer, há uma restrição ao uso de serviços de saúde por parte das operadoras de plano de saúde. Quando a gente precisa usar o serviço, então não são colocadas enormes restrições. Uma é o tempo de espera, que nos faz muitas vezes desistir e buscar o serviço de um profissional pagando do bolso e não usando o plano para isso. E até é interessante você estar trazendo essa questão do tempo de espera, que seria a minha próxima pergunta, que eu vou inclusive deixar a sua resposta para o nosso próximo bloco, que é falar justamente dessa regulamentação. Recentemente a ANS colocou uma nova norma com relação a esse tempo de espera, que gerou inclusive a suspensão de mais de 100 planos, mais de 100 operadoras. E eu quero que você me explique um pouquinho mais sobre esse tempo de espera e essa regulamentação, como é que a gente progride com relação a isso. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre planos de saúde e o sistema de saúde brasileiro, com Alícia Domingues Ugá, doutora em saúde coletiva e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. Alícia, eu te interrompi, você estava falando sobre a questão da espera, né, dos pacientes, dos clientes dos planos de saúde que acabam aguardando muito. Teve uma demanda muito grande de reclamações para a ANS, e isso gerou uma normatização com relação a esse prazo de atendimento. Hoje, uma pessoa que tem um plano de saúde, ela precisa ser atendida para a realização de um exame em 7 dias, de uma consulta em 7 dias, eu não sei exatamente como é que está essa norma, e isso já gerou uma certa polêmica e várias operadoras entrando até na justiça para rever essa norma. Como é que foi isso? Qual é o impacto dessa evolução dessas normas da ANS para o consumidor e para as operadoras e para o sistema de saúde brasileiro? A ANS regulou o tempo de espera em relação a cada tipo de procedimento. Um tempo máximo para marcação e realização de exames, para internação, etc., para consulta, etc., né? Eu acho que foi uma medida muito louvável e necessária. Porém, não é... Por mais importante que seja o tempo de espera, ele é apenas assim, a ponta do iceberg de vários outros problemas, né? Em termos dos mecanismos que as operadoras usam para restringir o uso de serviços de saúde quando a gente precisa. Esta aluna que eu me referi, Jeane Machado, ela analisou então as queixas feitas por clientes à ANS, e o que ela verificou é que na maior parte dos casos,
aproximadamente 60, mais de 60% dos casos, tratava-se de negativas de cobertura pura e simplesmente. Não era nem colocar o indivíduo para esperar, era simplesmente negar a cobertura sob os mais diversos argumentos. Então, e dentre o argumento mais frequente foi a falta de rede. Falta de rede, tanto... Rede insuficiente, né, de atendimento. A rede tanto hospitalar como rede para exames diagnósticos, ou a própria rede de profissionais, alegando que às vezes não dispunham de um médico, por exemplo, especialista em determinada área, né? Então, assim, é muito impressionante verificar isso, né? Que, na verdade, a maior parte das queixas feitas por pessoas, por quem precisou usar serviços de saúde através do plano e não conseguiu, se refere à negativa pura e simples de cobertura. Seja alegando escassez de rede, o que é grave, né? Porque você tem uma demanda de clientes, você precisa ter essa rede se você abrangente, oferece plano, né, de saúde, você tem que ter uma rede que permita que os seus clientes usem os serviços quando precisam. Você está me dizendo, talvez, de uma forma meio indireta, que ao longo desse período de crescimento dos planos de saúde, ampliou-se o número de clientes desses planos, até com bonificações como deduções de impostos, por exemplo, né? E não se acompanhou o crescimento com uma rede que possa realmente atender esse cliente, é isso? Ou seja, esses benefícios que são oferecidos para os planos de saúde não têm um retorno para a sociedade, de certa forma, né? Eles não respondem à sociedade e aos seus clientes com os mesmos benefícios. A rede não se expandiu na mesma celeridade do que a clientela. Não, e além do mais, o mesmo hospital, ele pertence à rede de várias operadoras, né? Agora, muitos médicos, inclusive, atendem com 2 agendas hoje, né? Uma agenda para clientes particulares, com consultas que vão de R$350 a R$500, e uma agenda para o plano de saúde. Até onde que isso é totalmente irregular e ilegal até? E o que se diz sobre isso? Existe alguma normatização sobre isso? Você tem conhecimento? Não, e acho que deve ser muito difícil realmente controlar a agenda de um médico, né? Agora é um fato, isso que você diz é um fato, assim, que eu verifico enquanto indivíduo, não enquanto pesquisadora, mas é um fato, né? E realmente consegue-se uma consulta mais rápida, um exame mais rápido quando se paga sem ser pelo plano de saúde, né? Isso é completamente irregular. Agora, dentro dessa evolução das normas da ANS, a gente tem uma agência que é relativamente recente, são 12 anos apenas de ANS. Na sua percepção, Alicia, o que se teve de mais... Qual foi a maior vitória? Quais foram as maiores vitórias do consumidor dentro desse período aí, em termos de atendimento, em termos de prestação de serviços por parte das operadoras, desde a fundação da ANS para cá? Eu temo ser um pouco pessimista, talvez, né? Mas veja só, a ANS, ela regula o preço, por exemplo, apenas daqueles contratos individuais, aqueles 21% dos contratos que são comprados individualmente pela pessoa, né? Ou seja, como eu te disse, a maior parte... O usuário que é de empresa não vai ter, né? A maior parte dos contratos são comprados pelas empresas. Neste caso, a ANS considera que se trata de um contrato entre 2 empresas, a operadora e a empresa que compra o plano para os seus empregados, né? Então, a ANS não interfere nessa negociação de preços, né? Eu acho que talvez o maior ganho para o consumidor tenha sido o estabelecimento desse rol básico de procedimento, desse rol de procedimentos que obrigatoriamente as empresas têm que oferecer. Porque, se bem que eu acho que, de um lado, isso significa instituir uma duplicação de sistemas de saúde, porque tanto o SUS como os planos privados
passam a ter que oferecer cobertura integral, e isso é uma questão que eu deixo em aberto, né? Mas, por outro lado, hoje em dia o consumidor sabe o que está comprando quando compra um plano de saúde, né? O plano de saúde, um seguro, é um produto muito intangível. A gente não sabia ler aquela sopa de letrinhas. Até onde vai, né? Mas hoje em dia, com a instituição desse plano básico, obrigatório, o cliente sabe o que está comprando. E a exclusão de carências também, né, Alice? Acho que é um ponto importante. É um ponto importante, você tem razão. Isso dava muito problema, né? Há uns 10 anos atrás era impensável você descobrir que tinha uma doença um ano depois de adquirir um plano. Você ainda estava sofrendo ali uma carência que era o tempo suficiente até para a doença se desenvolver e muito. E como é que se trabalha hoje a questão da prevenção? Porque o SUS, o olhar do SUS é, sobretudo, esse atendimento na saúde básico, né? De prevenção e de evitar que a doença se desenvolva. Na saúde suplementar, como é que isso está se dando hoje? O olhar do SUS é o olhar da promoção da saúde, mas é também o olhar da atenção. O SUS possui os melhores hospitais, a mais alta tecnologia, né? Nos hospitais universitários. Que inclusive hoje destinam um percentual dos seus leitos, desses hospitais universitários públicos, é destinado aos planos de saúde, o que para mim é uma questão bastante controversa. Com certeza, como é que funciona essa relação? Mas agora, voltando à sua pergunta, quer dizer, o SUS cuida da promoção, sim, através do Programa de Saúde da Família, mas cuida também da assistência à saúde de alta e média tecnologia quando necessário. Mas os planos, eles cada vez mais estão agora, como medida racionalizadora dos custos, estão investindo muito na promoção de saúde também, cada vez mais. Você vê isso como uma iniciativa das próprias empresas? Vai além da normatização. Nós temos aqui alunos que estudaram alguns programas de promoção de operadoras privadas. Isso é um ponto positivo, então, um ponto positivo, né? para o cliente, que tem um programa de promoção à saúde, que é uma coisa boa, e para a empresa, porque ela contém custos, né? Ela não espera o indivíduo adoecer. Realmente prevenir é melhor do que remediar, nesse caso, isso é inquestionável. Agora, reajuste dos planos, que é outro ponto aí bem dolorido, né, dessa relação consumidor-seguradoras, enfim. Há uma norma para que isso seja realizado dentro de percentuais mínimos e máximos, né? Mas me parece que não há um esclarecimento pleno, até entre as operadoras e a ANS, de como é que se dá essa correção anual. O que se tem hoje em termos de defesa, de fato, do consumidor, de proporcionalização desse repasse na mensalidade para o consumidor? O que se sabe hoje sobre isso? Eu sei pouco. Eu sei te dizer que o reajuste, por exemplo, desse ano foi bem superior à inflação, né? Agora, que tipo de defesa do PROCON há em relação a isso, não sei muito o que te dizer. De todas maneiras, volto àquela questão, né? Mais de 70% dos planos de saúde vendidos, pelo fato de serem coletivos, estão fora do controle, né, da ANS sobre o reajuste de preços. Isso é grave, né? Esse tipo de regulamentação é urgente, porque se abrange a maior parte dos consumidores aí. Há quanto tempo você trabalha com saúde coletiva, Alice? Eu entrei na Fiocruz, assim, desde 85, comecei. Então você já viu muita coisa nessa história aí. Né? Como é que você percebe, então, esse casamento, deveria ser uma parceria entre a saúde pública e a privada, no progresso dessa relação? O que você imagina aí de futuro para isso? Porque me parece que estamos chegando num ponto culminante aí dessas relações, cada vez mais o consumidor exigindo mais, e de um outro lado também uma percepção de que a qualidade, de fato, está bem aquém do que é necessário. Para finalizar o programa, você como pesquisadora, como é que você percebe o futuro dessas relações e o que você viu ao longo desse período todo aí de trabalho com saúde coletiva? Qual a importância dos planos de saúde nessa história? Eu acho que a gente tem que investir muito mais no SUS, né? De tal maneira em que
todos acreditemos de verdade no SUS. O SUS existe. Fortalecimento, cada vez né? mais. Nós fizemos uma pesquisa aqui, analisando a partir de dados da PNAD, o uso de serviço SUS por pessoas que têm planos de saúde. Ele não só cresceu entre 98 e 2008, né, como você vê claramente que cresce naqueles segmentos que são mais inibidos pelas operadoras, que é para exames de alto custo, que é onde se dão mais as negativas de cobertura, aquelas a que eu me referi no início. Antes de ir para a justiça, o consumidor vai para o SUS, né? E em relação a internações cirúrgicas, em segundo lugar, e internações clínicas, em terceiro lugar. Então, quer dizer, o SUS, ele ampliou a cobertura, ele ampliou a cobertura, ele expandiu sua rede, isso é fato, cresceu o número de leitos públicos, né, na última década, e ao mesmo tempo, pelos mecanismos que a gente conversou há pouco, cada vez mais as pessoas que têm plano de saúde usam o SUS. Então, o fortalecimento do SUS é o caminho, né? Para aqueles serviços de alto custo que são tão inibidos, cujo uso é tão inibido pelas operadoras de plano de saúde. Então, eu penso que temos que fortalecer o SUS, precisamos claramente de mais recursos para o SUS, recursos públicos, né? Precisamos repensar todo um sistema de estímulos à compra de planos privados de saúde, a gastos privados de saúde, na medida em que o cidadão brasileiro pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda aquilo que gasta privadamente com saúde, seja serviços ou seja planos, enfim, o fortalecimento precisamos do SUS fortalecer o SUS, deixar o setor privado que atue pelas próprias pernas, parar de incentivá-lo através de subsídios fiscais, etc., e fortalecer o SUS, né, que é ele que nos garante o acesso quando precisamos. Para todos, né? Alicia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, o prazer foi meu. Prazer. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre a defesa do consumidor e os planos de saúde. Eu espero você. Até lá!